Fala galerinha, tudo bem? Pessoal, essa semana viralizou no X um vídeo de um professor dando uma aula de história. É a matéria que ele ensina história. Para alunos, acho que ele deve ser de quinta série em diante, né? Aquele período de quinta ou oitava série. Hoje em dia eu não sei mais como é que chama. Que agora mudou, né? Ensino fundamental, médio, não sei o quê. Na minha época era primeiro grau, segundo grau e assim por diante. Esse professor, pessoal, ele está dando uma aula de história e ele fala da história recente do Brasil. Onde ele fala que houve uma tentativa de golpe por parte do presidente Bolsonaro, ex-presidente, né, no caso, e explicando o que aconteceu para os alunos. Aí alguns alunos não gostaram dessa aula dele, influenciados até por pais bolsonaristas, e o pessoal começou a atacar em massa esse professor. Várias pessoas foram no perfil do professor atacar o professor, até porque bolsonaristas odeiam educação, tá? Para eles tem que ter a narrativa mentirosa deles, o mundo da fantasia deles, senão eles ficam uma fera. É assim que são os bolsonaristas. Essa semana eu fiz um comentário no X, vi uns 30 bolsonaristas me xingar. Se você é um safado, você é um petista, você é um canalha, você é burro, você é um ácido, não sei o quê. Eu não respondi nenhum. Tá? Eu estou seguindo essa filosofia agora. Não respondo mais bolsonaristas, tá? Até para manter minha saúde mental e evitar de eu me estressar. Mas é assim que eles agem. Com fatos eles agem como cães raivosos. O comentário que eu fiz no X foi o seguinte: quando o Xandão quando ele arquivou o caso da falsificação de documentos do Bolsonaro, eu escrevi o seguinte: isso desmonta a narrativa de ditadura e perseguição, porque jamais um ditador ia liberar alguém que ele está perseguindo, de um caso simples. Nossa, mas vieram cheio de paulada para cima de mim, porque a realidade deles tem que ser a deles, a loucura deles. Eles acreditam que estão numa ditadura, eles nem fazem ideia do que é uma ditadura esse pessoal, tá? E eles acreditam que há uma perseguição política ao Bolsonaro, sendo que o cara cometeu toneladas de crime. O cara literalmente gabaritou o Código Penal e eles acham que o cara é inocente, que o Lula é ladrão. Então não dá para discutir com um bolsonarista, pessoal. É perda de tempo, você fica irritado e no final você pode até se prejudicar mentalmente também, tá? Que você vai ficar estressado, com dor de cabeça, então eu não respondo mais. Mas voltando ao caso desse professor, o que os bolsonaristas ignoram, pessoal, é que existe uma matéria que é chamada história, mas a história sempre é atualizada de acordo com os eventos recentes. Então cada presidente que deixa a presidência do Brasil, em 1 ou 2 anos no máximo, esse presidente já vai estar nos livros escolares, porque ele já vai fazer parte da história. Eles vão falar, ó, teve o presidente desde Marechal Deodoro, passou o período militar, passou a era Vargas, Juscelino Kubitschek, golpe de 64 lá com o Jango, tal, e vão mostrar como é que foi o governo de cada um desses presidentes. Nem que seja um resuminho num livro didático do MEC, eles vão colocar. Governo Fernando Henrique foi marcado pela estabilização do real e o controle da inflação, várias privatizações, fez várias viagens internacionais, foi o primeiro presidente a viajar quase o mundo todo. O presidente Lula criou vários programas sociais, a transposição do São Francisco, Bolsa Família, ProUni, FIES, isso, aquilo, vamos fazer um resumo do governo dele. Quando chega no governo do Temer, já devem ter feito o mesmo, da Dilma também, e é claro, o Bolsonaro. Agora, o que a história vai falar do Bolsonaro, pessoal? A gente vai ter que mentir agora a história? Falsear a história só porque os bolsonaristas não aceitam que o presidente deles é um golpista? Eles querem que a gente fale o quê? Que o Bolsonaro é um herói? Bolsonaro fez a ponte Rio-Niterói, a transposição do São Francisco. Essa aí eles já mentem e dizem que foi ele, mas não foi ele não. Bolsonaro fundou Brasília, Bolsonaro fez o Cristo Redentor. Não dá, né, pessoal? Não dá pra falsear a história. O Bolsonaro foi o presidente mais inútil da história do Brasil. Nem os militares foram tão inúteis como o Bolsonaro. O Bolsonaro não fez nada em 4 anos. Ele não tem nenhuma marca de governo. Uma vez foi perguntado para ele, para um repórter, qual que é a marca do seu governo, presidente? Eu tenho visto as pessoas vestindo mais verde e amarelo por aí, tá ok? Essa é a marca do governo dele, convencer as pessoas a usar verde e amarelo. Não fez um trem-bala que o Brasil precisava, não fez porcaria nenhuma, não fez nada, sabe? Não fez uma faculdade, um hospital, um pronto-socorro, sabe? Uma escola técnica, nada. Em 4 anos esse homem não inaugurou nada. Ele só inaugurou uma ponte lá, acho que foi em Rondônia, se não estou enganado, uma ponte de madeira, que ele gastou mais para ir lá inaugurar do que o valor da ponte. Reinaugurou uma rodovia em Alagoas, que era uma obra estadual. Foi o governador de Alagoas que fez, ele foi lá, reinaugurou como se fosse coisa dele. Inaugurou uma vez uma cisterna no Nordeste, que assim que ele inaugurou parou de funcionar, que era só para ele poder fingir que estava fazendo alguma coisa. As obras do Tarcísio, que tanto se falava, não, esse é o melhor ministro do MI, tá duplicando rodovia, tá fazendo coisa pra caramba. É tudo mentira. Segundo a reportagem da Folha, ele não usou nem 10% da verba que ele tinha disponível para melhorar a infraestrutura do Brasil. Era só um governo de propaganda, pessoal. Um governo que chegou a pegar um satélite de um gibi animado, uma história em quadrinho, que era da DC Comics,
pegou a imagem lá de um satélite e fingiu que era o satélite que o governo tinha lançado, era um governo de fantasia, pessoal. Só isso, um governo falso. Nunca foi real o governo Bolsonaro. Até a popularidade dele é falsa, que é baseada em tudo coisas que não são concretas nem reais. Então eles acham que o Bolsonaro vai entrar para a história como? O Bolsonaro nunca pensou nisso nesses 4 anos, que ele ia entrar com uma pessoa ridícula. Um cara que vai em Nova York tem que comer pizza do lado de fora porque ele não quis tomar uma vacininha. Inclusive a vacina que levou à descoberta desses outros casos, das joias, do golpe de Estado. Ele vai entrar para a história assim, como uma pessoa ridícula. Foi um presidente que se negou a tomar uma vacina, aí por causa disso ele prejudicou todos esses envolvidos aí no golpe. Porque senão ninguém nunca ia saber que havia uma tentativa de golpe de Estado e ninguém nunca ia saber do roubo de joias. Mas foi por causa da vacina que ele se negou a tomar, que a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se houve uma falsificação de documentos, e essa investigação acabou descobrindo vários outros crimes dele no celular do Cid e dos outros envolvidos. Então ele vai entrar para a história isso como presidente trouxa e ridículo, que não fez porcaria nenhuma e que ainda por cima prejudicou todo mundo que se aproximou dele. Desde eleitores, apoiadores, aliados políticos, todo mundo se ferrou com o Bolsonaro. Ficou todo mundo fechado com o Bolsonaro, fechado com o Bolsonaro. E eles querem que a história narre ele como, gente? Como estadista, como herói? O Brasil era um pária na época dele. Ninguém vinha no Brasil, ninguém queria contato com o Bolsonaro. A Itália chegou a mudar as regras lá de ascendência italiana, né, para ter a cidadania por causa dele. Ele tem uma parente lá na Itália, que é da família Bolsonaro, uma parente longínqua, né, tal. A mulher nem quis receber ele quando ele foi na Itália. Ela falou até em entrevista: eu não quero nem o contato com esse bastardo, não quero. De tão desagradável que o Bolsonaro foi. Tanto que quando ele foi na Rede Globo, aquela vez que ele foi entrevistado pelo Bonner e pela Fátima nas últimas eleições, a Fátima perguntou para ele: o senhor não teme ser julgado, não pelas urnas, mas pela história? Citando os erros que ele fez na pandemia, se negando a comprar vacina, imitando pessoa sufocada, fazendo piada, andando de jet ski, negando oxigênio lá para Manaus, falando que vacina você vai virar jacaré ou pegar AIDS, tomar vacina. Tudo isso ela jogou na cara dele e falou: o senhor não teme ser julgado pela história? Porque isso tudo vai ter que entrar no livro de história. Foi história recente do Brasil, aconteceu. Então as próximas gerações que vão estudar história na escola, eles já vão ver tudo isso. Olha como foi o governo Bolsonaro. Negacionista científico, se negou a comprar vacina, acabou com o combate à corrupção, acabou com a lei de proteção ambiental, virou um pária internacional, destruiu a economia, entregou o governo com juros a 13,75, o dólar disparou no governo dele, a economia você não conseguia comprar um bujão de gás na época dele. Bolsonaro só andava de motinho durante 4 anos, gastando milhões no cartão corporativo e não tem uma obra ou uma marca sequer do governo dele. Sendo que até a Dilma tem. A Dilma, por exemplo, ela criou um acelerador de partícula em Campinas. Sabiam disso? E o Bolsonaro fez o quê? Nada. 4 anos, nada. Agora os bolsonaristas estão nervosinhos porque o primeiro professor de história já está começando a ensinar isso. Calma, gadaiada, esse é só o primeiro. Porque no ano que vem talvez tenham livros novos do MEC. Aí vai ter mais um resuminho desse tipo de como foi o governo Bolsonaro de verdade. O MEC não vai mentir. Não, o Bolsonaro foi herói, ele fez isso, fez aquilo. Tá, ele fez o quê? Cadê? Mostra aí pra mim a ponte que ele fez, ou o hospital que ele fez, ou a creche que ele mandou construir, uma escola técnica, uma rodovia, um trem-bala. Mostra aí o que ele fez. Nada. Mesmo na época do governo dele, as coisas que ele fazia eram coisas do governo do Lula. Ele inaugurou só um hospital que foi em Tocantins, que foi começado pela Dilma. Ele só foi lá e inaugurou. Fui eu que vi. Transposição de São Francisco. Ele pegou só a retinha final do projeto, inaugurou. Bolsonaro levou água pro sertão. Então não dá, pessoal. Se eles mesmos não se preocuparam com história, é problema deles, mas eles vão entrar na história como o pior presidente do Brasil e o governo mais ridículo que o Brasil já teve. Vocês lembram dele comendo frango com farofa que nem um porco para fingir que é pobre? Sendo que eu não conheço nenhum pobre que come daquele jeito. Eu sou pobre e não como daquele jeito. Então ele vai entrar assim, como um presidente ridículo, porque ele em nenhum momento ele se preocupou de como ele ia entrar na história. Só que tem o seguinte, pessoal: o Bolsonaro, depois disso tudo, depois que ele for preso, ele vai enfraquecer mais ainda. O bolsonarismo vai entrar para a história como um movimento tipo o nazismo na Alemanha, um movimento de extrema direita, fascista, e vai mostrar como ele causou destruição no Brasil. Então daqui a uns anos, não sei quanto tempo, ser bolsonarista vai ser tão vergonhoso quanto ser nazista. Tá? As pessoas vão ter vergonha de ter apoiado esse bosta. Porque dentre tudo isso tem os 2 genocídios que ele fez, né? O genocídio com o povo brasileiro, que ele se recusou a comprar vacina, só comprou depois que o Dória comprou, e o genocídio do povo Yanomami, que ele negava ajuda e até água potável para os Yanomami. Eles estavam tão magrelinhos que pareciam aquelas imagens de Auschwitz, dos judeus lá da Alemanha nazista. É assim que o Bolsonaro vai entrar para a história. E no futuro,
ser bolsonarista vai ser símbolo de vergonha. Como é hoje ser nazista, é um símbolo de vergonha, né, no mundo todo. O bolsonarismo vai ser o mesmo, principalmente aqui no Brasil. Tá bom? Então fica a dica aí. Pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dê um like por gentileza, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Isso ajuda bastante o vídeo. Compartilhe nos seus grupos, nas redes sociais, para as pessoas assistirem. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Comente também, tá, o que vocês acharam do vídeo. Até a próxima.